Eu resolvi fazer mais um vídeo sobre mais 5 ditados que explicam muita coisa na vida, porque eu achei muito interessante o tema e com certeza também achei mais 5 ditados aqui, de vários outros que poderia fazer, mas fazer mais 5 por enquanto, em relação a coisas interessantes que eu acho de comentar aqui também de mais 5 ditados. O primeiro ditado: o fruto não cai longe do pé. Eu acho que ele tem muito a ver com outro vídeo, já que foi o primeiro dos 5 ditados aqui do canal, que é em relação com "Me diga com quem andas que te direis quem és". Eu acho que ele tem uma diferença e uma igualdade nesses ditados. A primeira igualdade é que ele tem muito a ver com a questão de a presença das pessoas que compartilham o tempo contigo, com você, vai refletir diretamente nas tuas atitudes, nas tuas decisões, teus pensamentos, vai te influenciar muito. Então, quanto mais contato você vai tendo com tipo de pessoa, com várias pessoas, você vai sendo influenciado e influenciando essas pessoas. Então, eu acho que esse é a questão mais parecida do "me diga com quem andas que eu te direi quem és" e "o fruto não cai longe do pé". A diferença aqui que eu digo é no "Me diga com quem andas que eu direi quem és", a gente normalmente pensa nele mais como uma questão de amizades e relações em que a gente escolhe, né, amizades, relacionamentos, fora do núcleo familiar, trabalho, etc. Agora, quando a gente fala do "o fruto não cai longe do pé", a gente quer dizer mais nessa questão da da família, né. Algo que às vezes a gente não tem escolha de onde a gente nasceu, mas isso influencia ainda mais também a questão da nossa consciência, aprendizado, contexto em que a gente se insere em relação aos nossos aprendizados e crenças. Então, o fruto não cai longe do pé, ele é um ditado que funciona muito bem até hoje, em virtude dessa questão da gente ser influenciado fora de casa pelas pessoas que a gente tem contato, mas muito mais ainda dentro de casa. Porque nós somos um fruto da árvore da nossa família, dos nossos pais, e que o fruto tende a não cair longe do pé. Obviamente, vou fazer esse aviso, esses ditados eles trabalham com uma regra geral, normalmente isso acontece, é mais comum, mas não quer dizer que existam exceções. Então exceções sempre existem para tudo na vida, então nós não estamos falando aqui de exceções, só para deixar claro mais uma vez. Então, eu acho que essa questão do fruto no calor do pé, a gente conhecendo a família de uma pessoa, conhecendo principalmente os pais de uma pessoa, os irmãos, a gente tende a conhecer hã, como será o filho ou a pessoa daquela família, né. Como eu falei, costuma ser o fruto não cair longe do pé. Então, o aprendizado, as crenças, a educação, o conhecimento, as limitações, os medos, os anseios, tudo tende a vir da base familiar, dessa base mais do núcleo de casa ali, que seria a árvore, né, que está gerando esse fruto, que seria os filhos, as pessoas ali. Então esse é um dos primeiros ditados aqui dessa parte 2 do vídeo, que eu achei interessante falar e que é uma verdade. Então, normalmente quando você quer conhecer um pouco mais de uma pessoa, quer entender um pouco melhor ela, você conhece os pais dessa pessoa, os irmãos, um pouco da família, você consegue entender o porquê de várias coisas da personalidade daquela pessoa, da forma de pensar, de agir, por causa do contexto familiar que ela é inserida e ela vai pegando, querendo ou não, coisas dessa questão familiar. Então esse era um dos ditados importantes que eu acho que a vida sempre revela que é uma verdade e que comumente isso sempre costuma dar certo acontecer nessa questão de conhecimento. Tem pessoas que quebram esse vínculo, né? São a exceção, tendem a não ser parecido, a fugir disso, mas como eu disse, não é o que a gente tá, o intuito desse vídeo aqui de falar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que esse é outro ditado também que muitas pessoas já devem ter ouvido e também ao longo da vida fui percebendo que é uma pura verdade. Quem Porque ele é um ditado que ele fala sobre persistência, consistência, não desistir, seguir mesmo que o contexto não pareça favorável, né. Quem é que vai acreditar que uma água vai furar uma pedra, né?
Então, é justamente essa ideia de, por longo período, passando ali, fazendo força, ela vai moldando a pedra até que fure ou chegue no percurso que quer. E isso eu também percebi ao longo da minha vida. Não que eu seja uma pessoa super experiente, tenho 900 anos de vida, vi muitas coisas, mas o pouco de vida que eu já pude viver nesses meus 30 e poucos anos de vida me fez perceber já que esses ditados antigos funcionam muito bem. E por isso eu estou gostando de fazer esses vídeos. Eu tenho um familiar próximo que é a cara desse ditado. Ele é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, que tem dificuldade em aprender coisas novas, em aplicar esse conhecimento, rodou várias vezes no colégio, teve muitas dificuldades de várias coisas, era taxado de várias coisas, etc. E essa pessoa, apesar de todas as dificuldades, de demorar muito mais do que qualquer outra pessoa para fazer as coisas, ela foi persistente, não desistiu e seguiu o caminho dela, que ela estava tendo dificuldade, que era difícil, que todo mundo olhava e dizia, nossa, é complicado, e conseguiu, né? Essa pessoa, apesar de ter demorado, apesar de ter tido muita dificuldade, por persistência e consistência, ela conseguiu chegar aonde ela queria e além até do que ela pensava e do que qualquer outra pessoa ao seu redor, familiar, poderia imaginar também. Então, eu vejo isso como uma verdade, que a não desistência, a persistência e a constância ao longo do tempo faz a gente atingir os objetivos. E eu acho que esse ditado da água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, fala sobre isso. Essa questão da persistência, mesmo na dificuldade ou na crença de todos em que aquilo não tem lógica de como dar certo. Então, é uma verdade, é um ditado que funciona e eu tenho esse exemplo na minha família também. Então, essa questão também de construir as coisas lentamente. As coisas vão sendo feitas de pouco em pouco e as pessoas não vão percebendo, mas aquilo vai acontecendo. Outra frase que eu gosto muito, antes tarde do que nunca. Acho que ela também tem a ver com essa água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, que já que tende a levar um período maior, mas também eu vejo que eu passei por isso. A minha história de vida tem a ver com um pouco com o que eu imaginei da minha vida e com o que realmente aconteceu e encaixa perfeitamente essa questão do antes tarde do que nunca. Eu tinha um objetivo de vida, um sonho uh, a ser realizado, em que ele aconteceu muito distante em questão temporal do que eu imaginava e planejava para minha vida. E hoje, eu olhando isso, percebendo esse ditado e como aconteceu na minha vida, eu vejo que realmente, antes tarde do que nunca, é melhor acontecer na nossa vida aquilo que a gente quer, mesmo que demore, do que nunca acontecer. Eu sou muito feliz hoje, vivo um sonho e percebo que, mesmo tendo sido aquém da questão temporal do que eu poderia imaginar de quando isso ia acontecer, eu sou muito feliz e grato por isso ter acontecido. Então, é uma verdade. A gente agradece muito, é tão feliz quanto, mesmo aquilo acontecendo fora do prazo que a gente estipulou para nós mesmos. Então, vale muito a pena ainda aguardar, achar que vai valer a pena mesmo que aconteça depois. Eu percebi que jamais valeria a pena eu ter desistido do que eu queria, mesmo que aquilo fosse demorar ou que passou o prazo que eu achei que ia acontecer. Vale muito a pena ainda e até hoje eu agradeço que antes tarde do que nunca ter acontecido isso na minha vida. Então é outro ditado que eu acho que vale muito a pena ser lembrado para todas as gerações, todas as pessoas e manter esses ditados vivos. O apressado come cru. Acho que ainda mais nos dias de hoje, nas novas gerações, os adolescentes, as crianças, as pessoas que estão virando adultas, a internet, o TikTok, o Instagram, vídeos curtos, as pessoas tendem a cada vez mais serem apressadas, serem ansiosas, quererem resultados rápidos, quererem conquistar e chegar aonde quer de uma forma rápida. Qualquer forma. O importante é chegar e conquistar, né? E isso também é outra coisa na vida que, avaliando a minha vida de várias formas e vendo a vida de outros, também é possível perceber que tudo tem um tempo.
eu creio em Deus e acredito que Deus faz as coisas na vida de cada um no tempo certo. E pode perceber que sempre que a gente quer apressar alguma coisa que não está fluindo naturalmente na nossa vida, normalmente aquilo acontece de uma forma não tão boa. Tem também uma frase na questão religiosa que é aquela coisa que as bênçãos de Deus fora do tempo certo viram pragas, viram coisas ruins, não acontecem da maneira como tinham que acontecer, tão boas como tinham que ser. Então eu acredito muito nisso, esse ditado também, que as coisas têm um tempo certo de amadurecimento. O apressado come sempre cru e a gente tem que aprender a lidar com a nossa frustração em questão temporal e com a nossa questão de ansiedade das coisas nesse mundo moderno. Porque tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um tempo de aprendizado e o contexto e o universo estar pronto para aquilo que também nós temos que estar pronto a receber e a vivenciar naquele momento. Porque tudo que acontece fora do tempo, a gente percebe que não é tão bom, não foi como a gente imaginou, ou foi totalmente fora, foi ruim aquilo ter acontecido na nossa vida. Porque a gente quis apressar, a gente correu atrás demais, forçou aquilo de uma maneira não natural, não aconteceu de uma forma mais fluida. Então é outro ditado que eu acredito muito e que principalmente os jovens hoje em dia têm que cuidar. O apressado come cru. Tudo tem seu tempo na vida e a paciência e a crença de saber que tudo vai acontecer no seu tempo certo é uma sabedoria muito importante para todos nós. Por fim, o quinto e último ditado: quem não arrisca, não petisca. Também é outro ditado antigo que ele funciona da forma racional, lógica, de uma forma muito sábia, que a verdade é que todo mundo que conquistou alguma coisa na vida, que realizou algum sonho, que correu atrás, teve que se arriscar de alguma forma. Não estou falando de risco de vida aqui, de colocar sua saúde em risco, sua vida em risco, mas eu estou falando de arriscar em relação a oportunidades, saltos de fé no desconhecido, de abrir um negócio, de começar um estudo de alguma coisa, de começar um novo trabalho, de tentar um novo relacionamento, de conhecer uma pessoa, de fazer uma aposta numa loteria, de investir em um lugar diferente. Tem diversas coisas e tudo serve para esse ditado. A gente precisa dar um passo ao que a gente desconhece, ao que a gente às vezes tem um pouco de medo, porque quem não arrisca não petisca. Às vezes a gente deixa de acertar em alguma coisa, viver um sonho simplesmente pelo medo de errar, de medo de não dar certo em alguma coisa. E eu acredito muito que desde que o risco seja controlado, seja dentro das possibilidades que a gente aceita ou reconhece que se não der certo, não vai destruir a nossa vida, não vai ter nenhum grande problema, vale muito a pena sempre arriscar. Tem também aquela frase que só ganha na Mega Sena, né, na loteria, quem joga. Então, não adianta sonhar e não realizar, no mínimo, a aposta. Então, quem não arrisca, não petisca. Eu não vou pedir um aumento pro meu chefe porque eu tenho medo, porque não sei o quê. Daí alguém vai lá e tenta e ouve um não. Ok, é a possibilidade, mas poderia ter ouvido um sim. Ou quem vai lá tenta conseguir um sim, tu vai pedir de novo, não conseguiu. Então foi o primeiro que conseguiu. Então, de diversas formas possíveis de pensar nessa aplicação na vida, é uma verdade. Se você quer conhecer um rapaz, uma menina, e que você achou interessante, e não foi lá conversar com ela, tem que se arriscar. O máximo que você vai ouvir um não, na grande parte da vida, nesses ditados, ou vai perder algo que não tem muita importância, vai perder. Então, eu acho que ele se encaixa muito bem também para várias coisas na vida, e que todas as gerações a gente tem que sempre ser lembrado disso. Quem não arrisca, não petisca. Vale sempre muito a pena se arriscar de maneira controlada, desde que não coloque sua vida em risco, né? Já vamos falar isso, que às vezes aqui na internet as coisas são... O pessoal leva para os lados extremos. E tentar coisas, porque às vezes a gente não acredita que aquilo possa acontecer, mas se a gente não tentar, realmente aquilo não vai acontecer.
né? Então a gente tem que pelo menos dar a chance para o universo, para a sorte, para a vida, nos possibilitar dar uma resposta se foi possível ou não. E não só criar a resposta na nossa mente, sem pelo menos tentar aquilo. Porque muitas coisas extraordinárias na vida de muita gente acontecem simplesmente porque ela resolveu tentar arriscar algo diferente. Então, era sobre isso o vídeo que eu queria falar com vocês. Eu acho que já foi as 5 frases, né? A gente falou sobre, deixa eu ver aqui, o fruto não cai longe do pé, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, antes tarde do que nunca, o apressado come cru e quem não arrisca não petisca. Então é isso, galera. Era mais isso que eu queria comentar com vocês, mais 5 ditados antigos que valem e são aplicados até hoje. E eu acho muito importante todas as gerações sempre lembrarem, desde as mais novas, as mais antigas, desses ditados, que a nossa vida a gente tem um constante aprendizado e relembrar das coisas importantes que fazem aumentar cada vez mais nosso conhecimento, nossa evolução. E é sobre isso. Se você gostou do canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, se curtiu, comenta aí o que vocês estão achando, se tem mais ditados que vocês lembram e acreditam. Essa é então a parte 2 de mais 5 ditados que acontecem na vida até hoje e ainda são muito verdadeiros e reais. E seria isso. Então, galera, seria isso o vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.